Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Eu sou um homem branco, de olhos claros, barba, cabelo escuro e hoje a nossa convidada é Kilsan, de Santo André, candidata a vereadora. Tudo bem, candidata? Tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bem, gratidão por esse momento, um prazer estar aqui contigo. Legal. Kilsan, gostaria, que você contasse um pouco da sua história, né? Quem é Kilsan e como se deu essa questão, né, da candidatura coletiva. Uhum. Kilsan é uma cidadã andreense, nascida e criada em Santo André, no bairro Parque das Nações, enfim. Eu me lembro que quando eu vou pensar na minha trajetória, tem tudo a ver com aquele território, porque eu fui uma criança na escola na década de 70, em Santo André, naquele bairro Parque das Nações. Entendi. E ali, desde a década de 70, nós convivemos com os carecas do ABC. Então, os carecas do ABC formavam um grupo extremamente violento e racista, supremacista branco, e eu me lembro dessa especificidade das minhas famílias. Minha mãe, meu pai, minhas tias e tios, nos educando para aprender a identificar os corpos daquelas pessoas Uhum, para conseguir fugir deles, entendi. identificá-los antes deles se aproximarem da gente. E eu venho numa história, com 14 anos, eu estava indo para o GT Balogun, em São Entendi. Bernardo do Campo, no MNU, no Movimento Negro Unificado, que eu estou há quase 40 anos enquanto militante e combatendo o racismo no país. Entendi. E tem a ver com o território. E a minha questão com o território e pensar política ou políticas públicas é também a possibilidade de pensar fora do quadrado, Entendi. em algo que nenhum gestor público pensou ou considerou. Nós estamos falando de uma hegemonia branca, masculina, naquele território, na Câmara Municipal ou como prefeitos no território. Uhum, Quer pensar a proteção aos corpos negros da cidade, de entendi. uma cidade que desde sempre convivemos com os carecas. E então, quando eu penso na minha trajetória, na minha história de vida, no combate ao racismo, fui para a educação. Por vingança, eu dizia, eu fui fazer magistério de segundo grau, estava com 14 anos, então saí da oitava série na época, e o que tinha era o secretariado ou magistério, ou eletrônica. E aí eu fui para o magistério. Mas eu dizia, já com os 9 anos, eu dizia, mãe, eu vou ser professora, que eu quero esfregar na cara desses meus professores racistas que é possível fazer uma educação diferente, uma educação que inclua todo mundo, que Uhum. respeite todos nós. Então, eu fui por vingança. A sorte é que no segundo ano, fazendo estágio, eu me apaixonei e estou na educação, enfim. Aí em 2019 eu parei, né, Uhum. saí da sala de aula, mas até 2019 eu fiquei 38 anos em sala de aula. Eu Hum, terminei como professora na Universidade Federal do Espírito Santo. Que bacana. Eu sou do Espírito Então, Santo, você hein? é do Espírito Sou Santo? capixaba, vim de lá, hein? Pronto! Fiquei lá 3 anos. Legal. Então, como que as histórias das infâncias vividas num território acaba marcando a Uhum. gente e como a gente, ao crescer, amadurecer, enfim, consegue pensar no mundo melhor para aquelas pessoas que estão naquele território e vivendo situações que muitas vezes só a gente vive, enquanto mulher negra, enquanto criança vivi, e eu vejo os estudantes vivendo a mesma coisa ainda hoje, desde 70, 80, 90, 2000, 2010, 2024. Uhum. E tudo permanece mais ou menos igual. A violência, ela faz parte do cotidiano dos corpos das infâncias, dos corpos das mulheres, dos corpos das pessoas idosas. E a cidade precisa pensar em políticas que abracem, que acolham Uhum. esses grupos tão vulneráveis. Eu falo que a educação, né, ela tem esse papel e a gente precisa trabalhar essa questão do preconceito estrutural que existe na nossa sociedade para poder desconstruir isso.
né? A gente precisa, né? A educação tem esse grande desafio. E a gente Fundamental. precisa de educadores, né? Igual a você, que também se espelhe, né? Que tenha referência. Eu falo que todos que passam aqui, que contam a sua história, já são referência e inspiram outras Uhum, mulheres negras, né? Essa questão de se identificar, né? uhum, Então, na pele preta, uhum. é muito importante e a educação cumpre esse papel. Cumpre. Kilsan, eu queria perguntar para você sobre essa questão do coletivo. Qual que é o Uhum, nome do coletivo que sim. você está saindo como candidata a vereadora em Santo André e quais são as propostas, os motivos, né, que essa candidatura, que esse grupo de pessoas se reuniram para poder lançar essa candidatura coletiva. Esse grupo se chama Quilombo Dandara. É um Show. coletivo que não tem só mulheres, mas a maioria é constituída nesse grupo por mulheres e mulheres pretas. Uhum. Por isso, né, o Quilombo Dandara. Uhum. E fizeram convite para mim, até porque entenderam que na última candidatura eu as apoiei na reta final. E elas fizeram uma campanha sem dinheiro, sem apoio, enfim, elas começaram uma atuação nas 3 últimas semanas, mais ou menos assim por agora, em relação a esse ano, e elas conseguiram 1.450 votos. Legal. E com essa ideia do coletivo, as pessoas curtiram isso. Eu amei isso e foi onde eu fui dar o meu apoio para elas. Quando elas entenderam e vieram me convidar alguns meses atrás, entendendo que eu seria uma pessoa legal para estar à frente nesse momento, né, como cabeça de chapa, eu pensei um pouquinho, estudei o universo, enfim, vamos ver. E eu falei, vamos lá, porque uma militante não corre da luta, né? Jamais. Jamais. Então, as condições, sem dinheiro. Não, vamos fazer, vamos botar isso na rua, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, o propósito, ele é incrível. O Quilombo Dandara é formado por 3 educadoras. Todas nós somos professoras. A Aira Zabi é uma mulher trans também e, além de professora, está em sala de aula, enfim, ela é uma arquiteta também, está no Legal. Conselho de Arquitetura. Eli Baió é uma educadora daquelas mais valorosas, porque ela trabalha com os minigrupos e berçário, os bebês, na perspectiva antirracista, desenvolvendo um trabalho que é brilhante, mas que o município tem muita Sim. resistência. Como a educação brasileira, de forma geral, não é específico, essa resistência não é específica do município de Santo André. Uhum. E eu, que sou uma pedagoga, enfim, com algumas habilitações, orientação educacional, administração escolar e deficiência intelectual. Uhum. Meus últimos 14 anos trabalhando em Diadema foi trabalhando com os autistas especificamente, mas também nas gestões públicas ali de 2 governos, do Felipe e do Mário Reale, Uhum. como chefe da educação especial e implementando e acompanhando o desenvolvimento da Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino da história da África e das culturas afro-brasileiras em todas as escolas do país e segmentos. E foi uma experiência incrível. E em Santo André, especificamente, eu quero lembrar algo que me veio à tona agora, que o Celso Daniel, ele foi o primeiro prefeito do município a fazer um concurso público. Até então, quem estava nas escolas municipais eram por indicação e sempre prefeitos da direita, reinando no município. Quando ele entra, ele implementa o primeiro concurso público. Eu me inscrevi nesse concurso e passei, ingressei lá em 1990. Quando deu 1992, ele me chama no gabinete dele e fala assim, que o Sam, porque meu pai conhecia o pai dele, conhecia ele de pequena, enfim. Aí ele diz assim, que o Sam, eu me lembrei de uma coisa, você é militante do Movimento Negro Unificado, não é? Eu falei, sou. Aí ele falou, pois você, eu vou te dar uma tarefa e uma missão. Eu falei, qual?
você vai dar o primeiro curso de educação antirracista aqui no município para as professoras, Que porque eu show. vou implementar formação para os professores na volta das férias, enfim, 2 vezes por ano profissionais da educação terão formação. Foi uma ideia ousada e eu falei, Naquele não, período, né? como Tudo assim? Eu? Não, é você. Você é professora da nossa rede e é você que vai dar esse curso. legal. E aí eu preparei o curso chamado O Papel do Professor na Luta Antirracista. Sabe quantas professoras ou professores se inscreveram para o curso? 2. Foi na Fundação Santo André, onde eu estudei parte da minha formação do nível superior, e na classe ao lado tínhamos outras formações, assim como nas várias Uhum. salas, lotadas. E as pessoas passavam pela minha sala, eu com a porta aberta esperando as pessoas chegarem, e elas diziam assim: Eu não vou fazer seu curso, tá, Kilsan, tá, amiga? Porque eu não sou racista, tá? E Hum. passava. E assim foi. E uma das professoras que estava lá aguardando a formação, por incrível que pareça, é a professora Eli Baió, que está aqui compondo esse coletivo e que tem essa memória do quanto que as professoras da rede municipal foram resistentes a se inscrever num curso de educação antirracista, porque tinha a ideia de que seria passar pano para o racismo. Eu sou racista. Então, Uhum. se eu não sou, então não vou me Não vou, inscrever, não não vou vou para essa participar. formação, não vou participar. Era a lógica na década de 90. Então, eu quis trazer isso para trazer um pouco dessa valorização que o Partido dos Trabalhadores, na figura do Celso Daniel, sempre deu para a educação e para a educação de qualidade, Uhum. para a educação inclusiva, porque foi no governo do ex-prefeito Celso Daniel que houve o primeiro movimento de inclusão das pessoas com necessidades específicas em sala de aula. Legal. Tanto que nós não recebemos formação. O único lugar que tinha formação na década de 90, na perspectiva, da educação inclusiva, era a USP. E eu fui, fiz a prova, me inscrevi porque eu queria enriquecer os meus conhecimentos em relação a isso, Uhum. porque de uma hora para outra eu tinha 5 pessoas da inclusão dentro da sala de aula com remédios, hora para dar, e eu questionava aquilo, como eu esqueci de dar na hora, o que E que vai agora? O acontecer? E que eu agora? faço? Era uma tensão, e aí eu fui me aprimorar os conhecimentos em relação a isso na USP. Então, lembrando momentos onde a educação e a educação inclusiva e a educação antirracista foram extremamente valorizadas naquela gestão dele. Então, para mim e para o nosso coletivo, a educação antirracista, educação de qualidade na perspectiva antirracista e na perspectiva inclusiva, Uhum. é o ponto central para 3 educadoras que somos, entendendo a cidade, a educação como está, ou a falta dela na cidade, e querendo levar propostas extremamente positivas para elevar o nível da educação andreense. Você falou do prefeito, né, Celso Uhum, Daniel, e eu tenho uma memória, né? Eu participei do orçamento participativo hum, de Guarulhos, uhum. né? E a minha coordenadora, né, trabalhou com o Celso Daniel no Olha, período que ele era o prefeito, né, em Diadema, Diadema, Diadema. Não, Diadema, Santo André. Santo André, Santo André. Santo André. E ela falava, né? E aí assim, acho que o Celso Daniel ele foi pioneiro em Várias. várias políticas públicas que a gente tem hoje, Uhum, né? A questão da participação nos conselhos. Então, eu participei, né? O nome dela era Kátia, o nome dela é uhum. Kátia, né? E ela falou, ó, o Celso Daniel foi o que me chamou lá e falou, ó, você vai implementar aqui o orçamento participativo na nossa cidade, né? E a Olha. gente tive o prazer de trabalhar com essa profissional, né? Um período lá em Guarulhos no orçamento participativo, que era uma experiência. A gente tinha o Instituto Paulo Freire, que vinha da formação, Perfeito. né, de inclusão, os educadores Uhum. populares. Então, nós que éramos da prefeitura naquele período, nós também fomos, né, incluídos nessa questão da educação popular, até para que a gente falasse a linguagem, né, tivesse essa proximidade para poder
né, ter esse conhecimento, explicar para as pessoas como que funciona o orçamento público de uma linguagem, né, que as pessoas conseguissem entender, né? Então acho que o Celso Daniel deixou um Isso é um legado, legado né, em Santo André e inesquecível, acho que, né, em todas as políticas com que a gente certeza. tem hoje aí de participação popular, Uhum. né, da questão, né, do Marca combate ao dele? racismo, tem marca, né, Tem, dele, né, tem. até hoje. Então fez história, Fez enfim. história. Kilsan, queria perguntar para você sobre a questão da educação. De fato, você falou um pouco, né, aí da sua trajetória, mas eu quero especificamente hoje. Como está a educação hoje em Santo André? Olha, o que a gente tem notícia é uma educação extremamente distante da realidade das crianças, dos estudantes de forma geral. É uma educação de observação muito atenta aos profissionais da educação, não no sentido positivo mesmo. Muitas Uhum, pessoas falam em perseguições, assédio moral, enfim, tem violências de todos os tipos ali que são denunciados de forma muito discreta, os profissionais não querem aparecer, enfim, questões de vagas, mas há uma realidade que precisa ser aprofundada em Santo André para retomar o desenvolvimento nos aspectos pedagógicos, didáticos dos profissionais da educação. E formativo, né? uhum. Porque é algo que a gente precisa prestar atenção nisso. Em termos de formação dos profissionais da educação, muito a desejar também. Então, a gente vem com esse olhar para as formações e formações naquilo que acaba sendo extremamente importante para os profissionais da educação. Sim, focar em letramento também, mas não só. Há tantos outros compromissos que a gente precisa ter dentro dos direitos humanos, as ODSs, e olhar de perto as crianças, a comunidade do entorno, as escolas fechadas, espaço de escola fechada, por exemplo, nos finais de semana, onde a comunidade não tem acesso, não pode ter acesso, tem uma quadra ali, às vezes pede para fazer um jogo, para fazer uma festinha, né? Enfim, não, está sempre fechada. Escolas fechadas, a minha experiência enquanto gestora em Diadema, né, por 14 anos, a escola é o espaço para as invasões, Uhum. porque desperta o ódio da comunidade. A gente não pode usar esse território. E tinha que Ele ser é um espaço proibido, aberto, né? Tinha que ser um tinha que ser, espaço mas para que a comunidade se apropriasse disso. lógico. E a questão é, não dá para a gente pagar os seguranças para ficar a noite inteira, então a escola tem que ficar trancada e assim vai. Então, são coisas que a gente precisa colocar no debate, não vir de cima para baixo Uhum. simplesmente as ordens, né? E ouvir. É isso. Assim como o Celso trouxe o orçamento participativo, foi muito mais do que Uhum. somente o orçamento participativo, porque quem já participou de uma reunião de orçamento participativo, vindo do bairro, vindo da cidade, na verdade, porque é territorial, né? Então, Exatamente. de repente, é aquela comunidade, aquele bairro, e você vê aquela escola cheia, com Lotada de pessoas do pessoas. lado de fora, tentando ouvir e debatendo e dizendo quais as suas Mas necessidades. que é a prioridade. Prioridades e muitas que nós, enquanto gestores e gestoras, não conseguiríamos pensar e dar conta disso. Então, são reuniões extremamente ricas que, para além do tema, do foco daquela reunião, a equipe sempre preparada para anotar todas as demandas da comunidade. E uma das demandas mais frequentes em Diadema sempre foi essa, de escolas sem os seguranças para que pudessem transitar naquele espaço durante o final da tarde ou à noite, enfim, usando quadras e pátios, né? Que Por é o que o muita, né, povo. por muitas vezes é pago pelo nosso imposto. E tá ali Exatamente. um equipamento que às vezes poderia estar ajudando, né, a comunidade evoluir, a comunidade, né, crescer junto e tá ali um Uhum. equipamento, É né, isso, mal mal utilizado. utilizado. Quando a gente pensa na educação e a gente consegue focar numa educação para todos, todas e todes, a gente precisa dar conta, por exemplo, da literatura.
quais são as compras, que tipo de livros eles estão adquirindo, as crianças estão lendo. E isso me pega pessoalmente, porque eu sou uma escritora, Uhum. né? E uma escritora, enfim, que está muito envolvida com as políticas do livro, da leitura. Santo André não tem uma política focada no livro, na leitura, enfim, não existe essa política depois de tantos anos de reivindicação, enfim. Então, pensar nisso. A bibliodiversidade é um conceito que precisa fazer parte, porque se você, do cotidiano dos profissionais da educação, porque se você vai olhar, é, eu faço assim, chego numa escola, vou dar uma formação para os profissionais, eu vou logo para a biblioteca. Cadê a parte da educação, da literatura infantil? Olha, são essas prateleiras. Professoras, vamos tirar tudo, põe tudo aqui no chão, põe sobre o tapete, tudo. Vamos contar quantos livros tem. Contam, 800 e não sei quanto. Tá. Agora nós vamos contar de novo. Quantos livros com capas, com personagens negros tem? Com meninos, com meninas, com idosos. E aí você vê que de 850 livros, de repente não tem 5 livros com Que personagens negros. Aí você entende o buraco na questão racial, o porquê de pensar de uma educação na perspectiva antirracista que vai abranger a educação como um todo, abrange também a literatura, entendi. abrange a compra dos bonecos. Por que só aquelas bonecas de borracha de plástico branco, amarela, rosa? Cadê as bonecas pretinhas representadas ali também? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa num hidratante para os bebês, crianças negras com a pele resseca muito rápido, adultos também. Então, é preciso que um profissional da educação tenha acolhimento quando ele pede numa lista de compras para a Secretaria da Educação hidratante e não questionar e tirar daquela lista Sim. por que hidratante? Ter, Por que o Tio creme Sam, do ter cabelo? a sensibilidade, né? É E ter isso. uma educação É humanizada. isso, educação humanizada, saúde humanizada, é o que falta de uma forma geral quando a Já, gente olha para os municípios, não já é? vamos pegar nesse gancho de Bora Santo pegar André, o vamos falar gancho. sobre, né, saúde, né, Uhum, barra gênero, né? uhum, Então, como que você enxerga hoje a saúde, uhum, né, né, lá em Santo André, como que tem sido, né? E aí, assim, eu falo que o papel do vereador é propor leis e uhum, fiscalizar, uhum. né? Independente se a gente ou não, nós somos cidadãos e nós fiscalizamos, Sim, né? Então, nós vamos lá, exatamente. reclama, enfim. E aí eu queria saber, né, como que tá a questão da saúde em Santo André. A saúde é o fim do poço, do buraco fundo, né? Porque são as filas de espera. Eu estou com tias, com pais há 2 anos num processo que é uma coisa absurda, né? De ficarem 2, 3 dias numa cadeira e estão internados. Numa cadeira no corredor. Sabe, sem um cobertor, sem um cuidado maior. A gente tem que pedir pelo amor dos santos todos para que sejam atendidas. Média pressão, não está passando bem. Olha, não tem tempo. Então, enfim, marcações de exames. Pô, detectou, minha mãe detectou um câncer. Olha, o exame que ela precisa fazer daqui a 6 meses. Morreu? Tá agressivo, 6 meses para o exame, né? 6 meses para minha tia com uma anemia profunda. E depois de 3 dias no corredor, aí mexendo com políticos, conseguiu uma cama. Ela vai para a cama, mas cadê os médicos Cadê os averiguando o tratamentos, tratamento, os tudo dos exames? exames? Nada. Então é tudo questão de briga e enfrentamento, marcações de consultas o tempo todo. Marca, desmarca, cancela. Ontem a mesma coisa, essa tia anêmica conseguiu sair da internação, e aí vai, marca a consulta, vai para o exame, chega terceira vez. Ontem, a terceira vez, ela teve que voltar porque foi cancelado, sabendo lá na hora. Então, é um descaso. Meu pai, ele usa os remédios controlados. E aí, o lugar que colocaram ele para buscar o posto de saúde, num bairro próximo ao Parque das Nações,
próximo ao Bartira, é um posto que desce 78 degraus. Começa na calçada, vai descendo Aí, as escadas, vai descendo aquela acessibilidade escadaria. zero. Meu pai foi um atleta brasileiro pelo Aramaçã, em Santo André. Ele saltava vara na época que caía no chão. Então ele tem todo um comprometimento na coluna, no quadril e tal, com bengala, com andador. Como que desce essa quantidade de degraus? Impossível. E aí você fala, e ali é o espaço dos idosos. Os idosos chegam lá com a pressão alta. Eu falo, não é que o senhor estava com pressão alta, o senhor ficou de descer todos esses degraus, mas é isso mesmo, taquicardia. Então, quem é que está vendo os usuários, né, as necessidades específicas de um idoso? Quando você está lá no SUS e aí você está olhando e aqueles médicos com tratamento totalmente desumanizado, que está entrando um casal de idosos, o menos doente, apoiando o que está mais doente, com bolsa, com aquele monte de coisa, simplesmente grita lá de dentro, tá vendo que está arrastando uma perna, são incapazes de levantar, de ir na porta, de pegar a bolsa, sacolas, deixa eu ajudar a senhora, vem senhor, né, de encaminhar. Então, é uma brutalidade que você vê desde o atendimento dos profissionais, que não tem a menor formação para desenrolar a coisa de uma forma humanizada, educada, gentil, acolhedora. E a coisa continua quando chega com os médicos, né? Então é uma história que a gente precisa cortar esse ciclo, porque dentro das questões de gênero a gente fala que o ciclo da violência está para ser cortado por Sim. alguém. No caso do serviço público, é o olhar de um vereador, de uma vereadora. Mas eu ainda questiono muito esse olhar dos homens, cuja maioria faz parte de uma Câmara Municipal. Que olhar é esse? Porque eu peguei uma época de vereadores e vereadoras que você sabia nome, sabia idade, ia acompanhando, ia Tinha na um tua trabalho, né? cidade, tinha um trabalho. Hoje não tem. Hoje você não conhece Aparece quem são. exatamente na época das candidaturas, das eleições. Simplesmente, você não conhece proposta, você não sabe o que que rola, né? Então, eu fui, nessa campanha, eu fui visitar a Câmara. Há umas semanas aí, fui lá, falei, deixa eu sentir a energia para vibrar positivo esse lugar. E foi uma surpresa quando eu olhei o lugar extremamente chique, elegante. Eu acho que as pessoas acostumam com um Com lugar a, desse, com a coisa, o conforto, a eu falo, a comodidade, coisa né? pública, A né? coisa pública. Então, é melhor, é gostoso ficar aqui dentro de uma cadeira sofisticada, como está, né? Numas madeiras que estão forrando, que forram a entrada de cada gabinete, né? Enfim, e a gente precisa pensar nisso, porque eu tenho modelos de vereadores incríveis da gestão do Celso que além de seguir o exemplo do Celso, porque ele dizia assim, quando ele toda segunda-feira, chuva ou sol, ele não marcava agenda nenhuma, Brasília, não tinha questão com ele. Segunda-feira ele atendia o povo das 8 da manhã às 17 horas. Kilson, tem uma questão que, assim, você falou das câmaras municipais, Aham. né? Já foi a Casa do Povo. Hoje É não isso é que eu mais ia a dizer, Casa do não é a Povo, casa do né? E aí, povo. já pegando o gancho, nosso horário já está bem Tá. esticado. Eu queria que você mandasse uma mensagem, né, para todos de Santo André, né? Você é candidata a vereadora, né, de um coletivo, né? Você representa esse coletivo junto com seus pares. Esse ano é um ano importante, então essa mensagem ela vai chegar. Então eu queria que você olhasse para ali e mandasse esse recado lá para todo Santo André. Eu quero deixar uma mensagem especificamente para vocês. Eleitores e eleitoras de Santo André, nós estamos combatendo a extrema-direita. Santo André tem perdido direitos. Direitos, por exemplo, que a população negra lutou muito, datas reflexivas, focadas na questão racial. Então, eu digo o seguinte: nós temos a oportunidade esse ano de eleger uma mulher, a primeira prefeita de Santo André, que é Beth Sirac 13. Vamos votar e apoiar essa mulher. Nós somos 53% de mulheres em Santo André.
Nós podemos eleger Beth Sirac, virar esse jogo completamente. Então, votem segmentadamente, sim. Olhem para as mulheres. Vamos votar em mulher. Para com essa história de mulher votar em homem somente. Nós precisamos de um olhar específico feminino nas câmaras municipais, nas prefeituras. Então, preste atenção nisso e, especificamente, leve em consideração nós do Quilombo Dandara 13837, ali em Santo André, porque nós precisamos levar essa cor, levar uma pedagogia negro-referenciada na forma de gestar, de olhar, de pensar leis para o município. Então, nos leve em consideração também, porque de nada adianta a gente conseguir colocar a prefeita e ela não ter uma base de vereadoras mulheres ali, junto com ela, apoiando todos os projetos. Essa é a grande questão. Vamos votar segmentadamente, porque somos 53% de mulheres em Santo André. E nós somos 33% de população negra. Nós somos 260 mil negros em Santo André, negros e negras. Então, a gente pode eleger candidatos e candidatas pretas, sim. Hoje é Beth Sirac, amanhã pode ser uma de nós, a prefeita em Santo André. É isso aí, Kilsan. Obrigado, quero agradecer, né, a sua participação aqui no Foco, né, e já deixar o convite aí para vocês voltarem aqui novamente, né, já eleito como vereador, como coletivo, para poder contar para a gente um pouco também, né, dessa experiência aí. Então, quero agradecer a sua participação aqui, né, muito obrigado em nome da equipe no Foco. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Até breve. Legal. É isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi No Foco, de olhos nas eleições, com Kilsan, direto de Santo André. Forte abraço.